E eu vou mostrar nesse vídeo a forma mais simples de se dar um feedback. Ok, a forma mais simples, como eu vou desenhar aqui, ela consiste no seguinte. O primeiro passo para se dar um feedback é verificar a disponibilidade da outra pessoa. Verificar a disponibilidade no seguinte sentido, ver se a pessoa está aberta naquele momento para ter uma boa conversa, uma conversa construtiva. Por que isso? Porque a pessoa pode, digamos, estar num estado emocional muito forte que não vai adiantar nada ter uma conversa com ela nesse momento. Ela pode ter brigado com alguém, pode ter havido algum problema na família, algo pode ter acontecido e com as emoções muito afloradas não vai adiantar ter uma conversa no sentido de ajudar essa outra pessoa. E também verificar se a pessoa está disposta, se ela confia em você para esse tipo de conversa. Então, o passo número 1 é verificar a disponibilidade fazendo uma pergunta do tipo: olha, eu observei algumas coisas que aconteceram e eu acho que eu posso te ajudar no seguinte sentido, posso te ajudar num certo ponto, e gostaria de saber se você tem um minutinho para a gente falar agora. É isso. Isso é verificar a disponibilidade, ok? Então eu vou escrever aqui, o primeiro passo é verificar a disponibilidade dessa pessoa. Antes disso, logicamente, você vai ter se preparado para essa conversa. E preparação é 90% do sucesso. E como é que você vai ter se preparado? Para se preparar para uma conversa dessa, além de uma estrutura de feedback, que eu já vou mostrar aqui, é preciso que você tenha observado essa pessoa com atenção, em detalhes. É importante que você tenha observado o que essa pessoa fez, que não é muito adequado ou que é adequado e ainda assim pode ser melhorado, ok? Então esse é o primeiro passo, observar o que a pessoa fez. Prestar atenção no comportamento dessa pessoa, no ato em si, de tal forma a ser específico. Quando a gente observa no detalhe, a gente consegue ser específico. E isso nos ajuda a começar essa conversa com fatos concretos. Fatos concretos, sem julgamento, somente os fatos. Então, um exemplo disso. Uma pessoa deveria entregar toda segunda-feira às 9 horas da manhã um certo tipo de relatório. E você observou que ela constantemente atrasa. Na hora que você for falar com ela, é importante que você diga exatamente quando ela se atrasou, datas, em que datas ela cometeu essa falha e exatamente quando ela entregou o relatório. Exemplo, fulano, esse mês observei que você tem atrasado a entrega dos relatórios que deveria ser toda segunda-feira às 9 da manhã. Nessa segunda-feira, nesse mês, por exemplo, na primeira semana do mês, você entregou no final da tarde, deveria ter sido às 9 da manhã. Na segunda semana do mês, você entregou na terça-feira, era para ser na segunda. E na terceira semana, você entregou 2 horas depois que a reunião já tinha acabado. É importante que, nesse momento, você não julgue o que aconteceu. Por quê? Porque quando você coloca a sua opinião, quando você adjetiva o que essa pessoa fez, essa pessoa pode te considerar como um inimigo ou como parte do problema, ao invés de ser parte da solução. Então, por exemplo, fulano, eu tenho notado que você é preguiçoso, porque você entregou o relatório na primeira semana do mês, às 5 da tarde, na segunda semana do mês, no dia seguinte, na terça-feira.
Percebe que quando eu começo dizendo que a pessoa é preguiçosa, isso é um julgamento da minha parte, é um julgamento e isso vai criar, na maioria dos casos, uma barreira ao que a pessoa está ouvindo. Ela já começou se sentindo atacada por nós. Por isso é importante comentar os fatos, trazer os fatos, sem nenhum julgamento. Apenas dizer, foi isso que aconteceu. É isso que eu quero dizer, então, quando eu coloco aqui, apresentar os fatos concretos, sem julgamentos. Ok? Depois de apresentar os fatos concretos, é importante a gente falar qual é ou qual tem sido a consequência daquele comportamento inadequado. Ao mencionar a consequência daquele comportamento, o que nós desejamos é que a pessoa perceba como é importante dar atenção para aquele assunto. Quando a gente não mostra qual é a consequência, talvez a pessoa não entenda que aquilo é importante. Exemplo. Fulano, então eu queria ter uma conversa com você sobre os seus constantes atrasos nos relatórios que têm que ser entregues toda segunda-feira às 9 da manhã. Na primeira semana do mês você entregou no final da tarde, na segunda semana no dia seguinte, etc. A consequência disso é que você pode ser percebido pelos colegas que dependem desse relatório para trabalhar, você pode ser percebido como uma pessoa pouco eficiente ou uma pessoa que está atrapalhando o trabalho deles. Você pode dizer também algo como: a consequência é que a equipe toda atrasa o início das suas atividades porque elas dependem desse relatório que vem de você. É importante, então, que a pessoa entenda que o que ela está fazendo tem consequências, está trazendo consequências negativas. Caso a gente não apresente as consequências, a pessoa pode simplesmente pensar: ok, mas um pequeno atraso, 5 horas de atraso, 2 horas de atraso, não tem importância nenhuma. A gente vai trabalhar aqui por anos e anos. Por isso é importante a gente dizer qual é a consequência para deixar isso claro. Depois de apresentar a consequência, nós sugerimos para essa pessoa qual é o comportamento adequado, qual é a ação adequada, qual é o comportamento adequado, o que ela deveria fazer. Num caso como esse tipo de feedback que eu estou mostrando é para ser usado em situações simples. Então, uma pessoa que não compreende a importância de entregar um relatório numa hora combinada é uma pessoa que provavelmente tem um baixo nível de maturidade sobre esse assunto. Por isso, é importante que, ao dar sugestões do que é adequado, que a gente seja específico. Como eu vou dar um exemplo aqui agora. Fulano, olha, então o que eu sugiro para você é que você comece a preparar esse relatório na sexta-feira de manhã, na sexta-feira anterior à entrega desse relatório. Você começa a preparar esse relatório. Se houver algum problema, você tem tempo de corrigir, de refazer o trabalho, etc. E se houver dúvidas, você pode contar comigo. Percebe? Essa é a ação que eu estou sugerindo para a pessoa. Quando a pessoa vê que tem uma saída, que tem um jeito certo de fazer as coisas, ela se sente um pouco mais motivada, um pouco mais confiante de que ela pode fazer algo da maneira certa. E, finalmente, para acabar, a gente menciona quais são os ganhos que ela vai ter, quais são os resultados que ela vai ter se ela passar a se comportar daquela maneira. O resultado também é algo positivo. Então seria como eu diria: olha, e se você passar a se preparar toda sexta-feira, começar a preparação na sexta-feira de manhã,
você vai chegar na segunda-feira com os relatórios prontos, a equipe toda vai ficar satisfeita com você e você será vista como uma pessoa confiável, uma pessoa para quem se pode dar tarefas e você cumpre as tarefas. É isso. Esse é um método para se dar feedback que tem esses 6 passos, como vocês estão vendo aqui. E para vocês lembrarem mais facilmente, as primeiras palavras aqui, depois de verificar a disponibilidade, perdão, não são as primeiras palavras, na verdade. Algumas letras aqui, chave, das palavras em inglês formam a palavra Oscar. Em inglês, observe. Em inglês, specific, com S. Em inglês, consequence. Em inglês, action. E, finalmente, results. Se a gente pegar a primeira letra de cada uma dessas palavras, a gente forma a palavrinha Oscar, que nos ajuda a lembrar o que a gente tem que fazer. Ok, muito bom. Agora vamos para alguns detalhes que vão melhorar muito a forma de você dar feedback. Um feedback bom precisa mexer com as emoções das outras pessoas. Se você conseguir mexer com as emoções, mais facilmente a pessoa vai se lembrar daquele feedback, ela vai se lembrar daquele momento. E mais facilmente, se você der um bom feedback, ela vai mudar o seu comportamento. Se você não despertar emoção nenhuma, é muito provável que ela se esqueça daquele momento e não mude, lógico. Por isso que é tão importante, logo depois de a gente apresentar os fatos concretos, sem julgamento, concretos e específicos, né? Sem julgamento, é muito importante que a gente fale sobre a consequência daqueles comportamentos dessa pessoa. Porque ao falar da consequência, isso vai gerar uma emoção negativa. Então, que a gente estiver falando dos fatos concretos, sem julgamento, específicos, a gente fala da consequência. Isso vai gerar, a pessoa vai pensar algo como, ou sentir um certo constrangimento, um certo medo de ser novamente repreendida, ou medo de perder sua credibilidade em função daquilo. É importante que ela sinta um certo desconforto, vergonha. Por isso é tão importante aqui a gente mexer com as emoções das pessoas para que ela entenda como aquilo é importante. O ser humano, ele é muito mais motivado pelo medo do que pela perspectiva de um ganho futuro. O medo é um grande motivador, a vergonha é um grande motivador, o constrangimento é um grande motivador. Isso está na nossa herança genética, ok? É natural para o ser humano. Existe um risco. Se a gente for forte demais nas consequências, a pessoa pode ficar tão constrangida, tão envergonhada ou tão apavorada que ela cruza os braços e fala assim, ok, então eu não posso fazer mais nada, não tem jeito para mim, acho melhor eu pedir demissão e sair daqui. E nós temos que calibrar, então, a maneira como a gente vai falar sobre consequências para cada pessoa. Umas pessoas são mais sensíveis, outras menos sensíveis. A gente precisa conhecer um pouquinho a pessoa para calibrar o tipo da frase que a gente vai dizer para essa pessoa, que a gente vai falar para essa pessoa. Mesmo assim, mesmo cuidando muito disso, a mensagem da consequência ainda pode ser muito forte. Então nós temos que equilibrar aquela emoção negativa que a gente provocou com emoções positivas. É por isso que logo depois da consequência, a gente diz para a pessoa o que deve ser feito, qual é o comportamento adequado. Porque caso a pessoa esteja com receio de
ir em frente ou esteja se sentindo incapaz, ao sugerir o comportamento diferente ou dizer para ela como deve fazer algo dali para frente, ela vai ter uma outra emoção, vai ter um outro sentimento positivo. Esperança. Ela talvez sinta esperança, talvez ela sinta motivação, vontade de fazer de uma forma melhor. Ela percebe, ok, é algo que se passa aqui dentro, né? Ela pensa, ok, errei, não foi bom, estou me sentindo mal, mas agora estão me dizendo que existe uma forma de fazer isso direito. Ah, agora eu estou entendendo, então basta eu seguir o que estão me falando. E, como eu falei, as emoções negativas são mais impactantes para a gente do que as coisas positivas. Por isso que eu não paro aqui sugerindo uma ação adequada, eu vou um pouco mais em frente. Eu acrescento quais são os resultados, o que ela pode ganhar caso ela mude o comportamento. Então eu estou equilibrando, como se estivesse numa balança. Eu estou equilibrando uma frase em que eu fiz a pessoa se sentir um pouco mal, para que ela sinta a importância de mudar um comportamento, e duas frases para que a pessoa se sinta bem, para que ela se sinta motivada, com vontade, que ela veja uma luz no fim do túnel e tenha vontade de fazer o trabalho dela de uma maneira diferente. Ok? Esse é o feedback Oscar, cuja principal base é mexer com as emoções das pessoas. Esse tipo de feedback ele deve ser usado para questões simples. Um exemplo aqui. Uma pessoa que não está usando o equipamento de segurança adequado numa fábrica. Um funcionário, ou uma pessoa que você conhece, um colega, que não está usando óculos de segurança. Então, é muito simples. Fulano, eu estou vendo que você não está usando o óculos de segurança. Agora, a consequência disso é que se respingar um produto químico aqui uma das bombas que a gente está trabalhando, você pode ter um ferimento sério nos olhos e até ficar cego. O que eu peço que você faça agora mesmo é colocar o óculos de segurança e lembrar disso todos os dias, porque isso é fundamental para a sua saúde. Como resultado disso, você vai se proteger de um acidente aqui, vai conseguir chegar em casa inteiro, incólume, vai conseguir sair daqui na hora certa, sem ter nenhuma intercorrência, sem precisar ir para um hospital. E vai poder curtir sua família à noite, ou suas atividades de lazer à noite sem nenhum problema. É isso, simples assim. Então, quando deve ser utilizado esse tipo de feedback? Ele deve ser utilizado quando a situação é simples. Ele deve ser utilizado quando a situação é simples. Ele deve ser utilizado quando você não tem muito tempo para isso. Esse tipo de feedback é algo para a gente fazer em 30 segundos, como nesse caso, por exemplo, da pessoa que está sem o EPI, o equipamento de proteção. É algo tão óbvio, a situação é tão simples, é tão óbvio e é tão urgente que a gente não pode gastar mais do que 30 segundos nisso. Okay? Situação simples também é o caso do relatório que precisa ser entregue todas as segundas-feiras às 9 da manhã. Um outro motivo para se usar o Oscar é quando a maturidade profissional da outra pessoa ainda está baixa num certo aspecto. A pessoa nunca trabalhou numa fábrica, nunca teve que usar EPIs
e, portanto, ela não sabe, não entende ainda direito, nunca viu um acidente dentro de uma fábrica, então ela não entende ainda exatamente, não sentiu na pele a importância do uso de um EPI, ok? Então, quando a maturidade profissional da pessoa sobre um certo assunto é baixa. No caso do relatório, tem que ser entregue todas as segundas-feiras às 9 da manhã. Talvez a pessoa ainda não tenha percebido como é importante a disciplina, como é importante cumprir o prometido nos dias e horários combinados. É uma falta de experiência profissional, maturidade profissional naquela certa área. Não importa se a pessoa tem 18 anos de idade ou se ela tem 60 anos de idade. Não é disso que eu estou falando, não é da idade, é da maturidade daquela pessoa na atividade que ela está envolvida, ok? Digamos que uma pessoa trabalhou, um caso bem absurdo aqui, trabalhou em logística durante 10 anos e aí ela resolveu fazer uma mudança de carreira e foi trabalhar na produção. Ela, talvez, pela falta de experiência na produção, apesar de já ter 10 anos de carteira assinada numa fábrica, talvez ela não entenda ainda as necessidades e as particularidades da produção. Portanto, ela pode ter uma maturidade baixa, mesmo já tendo 10 anos de experiência em alguma outra área. Último ponto aqui, com relação a feedback, é o seguinte. Às vezes, a gente não dá feedback. Em muitas empresas, a gente já foi chamado para ajudar as pessoas a trocarem feedbacks, a darem mais feedbacks entre si. Por que que isso acontece? Às vezes pode ser, eu já vi situações em que é uma questão cultural. Naquela empresa, trocar feedbacks não é uma coisa bem vista. Sabe-se lá por que motivo. Pode ser assim, pode ser uma cultura. Quer dizer, o que é cultura? Muitas pessoas com um comportamento parecido. Isso acaba influenciando os novos que entram na empresa. Então, entra uma pessoa nova, que dá feedback sem problema. E aí ele percebe um monte de pessoas, a imensa maioria das pessoas, não dando feedback, e quando ele dá, essas pessoas não aceitam muito bem, ou viram a cara para ele, ou ficam mal-humoradas. Ele percebe então que dar feedback é um problema naquela empresa e ele para de dar. E assim ele vira mais um dentro dessa massa de pessoas na empresa que não dá feedback. Okay? Então, não dar feedback pode ser parte de uma cultura de uma empresa. Tem outros motivos. Agora, qual o problema de uma empresa que tem uma cultura de não dar feedbacks? Quando a gente evita dar um feedback, na verdade, o que a gente está fazendo é contribuindo para que o outro continue fazendo as coisas erradas ou de uma maneira mais pobre. Ao não dar feedback, a gente não está contribuindo para o crescimento de um colega ou de uma pessoa que se reporta para a gente, ou de um gestor, ou de um cliente, ou de um fornecedor. Então, não dar feedback significa, em outras palavras, que eu não estou ajudando o outro. Na verdade, eu estou contribuindo para que ele continue errando. Feedback. Quando a gente recebe um feedback, se a gente receber isso de uma maneira positiva, a gente é como se estivesse tendo um coaching de graça. Alguém que, querendo nos ajudar, nos diz que algo pode ser feito de uma maneira superior. Basta a gente pensar um pouquinho nisso e então concluir. Receber feedbacks é uma forma excelente de eu, primeiro, entender como os outros me veem e, segundo, pensar, refletir sobre o que eu devo fazer diferente daqui para frente.
Outros motivos pelos quais a gente não dá um feedback. Então, primeiro que eu falei, cultura da empresa. Outros motivos. A gente pode achar que não tem direito de dar um feedback. Não tem direito. Ah, essa pessoa é de outro departamento, então eu não tenho direito de dar feedback. Essa pessoa está num cargo mais alto que eu, então eu não tenho direito de dar feedback. Esse é o mesmo tipo de problema. Essa pessoa vai continuar errando. Se ela for de outro departamento, talvez o departamento dela tenha um desempenho inferior, que vai acabar atrapalhando o seu departamento também ou a sua atividade. No fim, todos se dão mal. Outro motivo para não se dar feedback. Eu não me importo com a pessoa. Eu não me importo. Eu vou deixar ele continuar errando e dane-se o que acontecer com essa pessoa. Okay? Eu meio que viro um cúmplice dos erros dessa pessoa. Ainda pode ser o seguinte, isso acontece muito aqui na América Latina. Eu tenho medo de magoar. Eu tenho medo de magoar essa outra pessoa. Aqui na América Latina, a gente observa que as pessoas colocam relacionamentos interpessoais acima de performance em muitas situações. Então, a gente vê uma pessoa errando, a gente vê uma pessoa com baixa performance e, com medo de magoar, a gente acaba não dando um feedback, não ajudando essa pessoa. A gente fica quieto e a gente acha, no nosso jeito latino-americano de pensar, a gente acha que isso é uma forma de carinho, de respeito. Na verdade, não. O que a gente está fazendo, de novo, é sendo cúmplice da má performance dessa pessoa. Outro motivo, e último aqui, eu tenho medo de estragar o relacionamento com essa pessoa. Eu tenho medo que, ao dar um feedback, essa pessoa não queira mais falar comigo ou queira deixe de gostar de mim. Ok. A alternativa é deixar a pessoa errando. Para todos esses obstáculos que a gente tem para não dar feedback, a gente resolve com essa metodologia que eu acabei de mostrar para vocês, o Oscar. Então, em resumo, não damos feedback por causa da cultura, porque acho que não tenho direito, porque eu não me importo com o outro, porque eu tenho medo de magoar essa pessoa, ou porque eu tenho medo de estragar o relacionamento entre nós. Ok. São receios, são obstáculos legítimos. E, com essa ferramenta do Oscar, vocês têm tudo aqui na mão para que você consiga falar com essa pessoa de uma maneira adequada e que, na verdade, vai pavimentar mais, vai solidificar o seu relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa vai se sentir melhor e mais forte, porque ela encontrou em você alguém que quer ajudar, alguém que realmente quer ajudá-la a melhorar. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, ajudado especialmente a Marcela, e no próximo vídeo a gente vai ver outras técnicas. Até logo!